só esperando chegar a mão do pessoal, mas quem quer louvar? Quem quer adorar? Louvar é de graça, né? Hein, Maísa, quer louvar? Tá gravando, mas já louvar. Quem já começou o culto, bora? Solta a voz aí. Só tem um microfone, canta assim, se for cantar de duas. Madrinha vai levar? Eita, você tem coragem agora. Ô Glória, a gente começa já, amado, viu? Tá um pouco frio, mas é assim mesmo, viu? Né? Tá quente, né? Ô Glória, eu quando... Louvar é bom para a alma. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és bendito para sempre. Toda a terra está cheia da tua glória, da tua majestade. Glória a Deus. Qual louvor? Vai ser da harpa. Qual o número dele? Glória a Deus. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos cheguem na hora, né? Cheguem na hora do culto, né? A gente terminava na hora, né, irmão? Vou fazer uma letra dessa aí para cantar, né? Vamos chegue na hora do culto, né? Eita, Jesus amado, é forte. Qual o número? 370. 370, gratidão, né? Aqui, tá aqui. Pode vir. Vai sair aqui.
pastora Adriana aqui para começarmos. Amém? Pastora, assumiu o posto. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente começar orando. E eu passo já em seguida para a pastora. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor Deus, primeiramente quero te agradecer pelo dia de hoje, por termos chegado a este dia, Pai. Hoje mais um batismo que é realizado pelo Ministério Resbom. Meu Senhor Deus, também agradecer pela vida do Maicon, da sua família, que nos cedeu esse ambiente, para que a gente venha realizar, meu Pai, esse trabalho da tua igreja. Senhor Deus, recebe cada um nessa tarde, Pai, com um abraço, com um Abacuque santo. Pai, também te apresento a vida de tuas filhas e teus filhos que não estão descendo as águas batismais nesta tarde de sábado, dia 31 de janeiro de 2026. Pai, no nome santo de Jesus, quero te pedir, meu Senhor Deus, que nos conceda da tua graça. Fala conosco, fala com a tua igreja na tarde de hoje, aquilo que o Senhor quer falar aos corações. Usa aqueles que vão louvar, aqueles que vão ter a oportunidade, e na palavra, Senhor Deus, que venha conforme a tua vontade para cada um de nós, Pai. E pedimos que o Senhor tome à frente deste trabalho, Pai, Filho e Espírito Santo, e que o teu nome seja exaltado e engrandecido através das nossas vidas. E a igreja diz: amém. Pastora Adriana. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos ler a palavra do Senhor, quem trouxe sua Bíblia. Salmo 126. Estamos alegres nessa noite. Porque os cultos, né, perdão, mas geralmente é à noite, né? Embora estamos na igreja de manhã, à tarde, à noite, então me alegro nessa tarde. Glória a Deus. Salmos número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Eu creio que quem chegou aqui nessa tarde veio se alegrar. Se alegrar com os irmãos, porque cada um tem a sua história. E daqui a pouquinho cada um vai ter a oportunidade, se quiser contar a sua história. Agradecer a Deus. Amados, a Bíblia nos ensina a ser gratos a Deus em tudo. É verdade. E hoje é mais que gratidão a Deus nesse dia. E eu me sinto muito feliz de estar aqui junto com os irmãos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Pai, amado, querido Deus, o Senhor é bom, Pai. Estamos aqui para nos alegrar. Estamos alegres durante todo esse dia. Que assim o Senhor continue conosco. Eu te dou graças por todos. Amados irmãos, podem sentar. Louvado seja Deus. Pode sentar a igreja. Vamos dar início, tem oportunidade para aqueles que vão descer as águas. Agradecer, louvar, se quiser. Aproveite esse dia, a gente só desce as águas uma vez. É verdade. Então é como o dia do nosso casamento, né? Está noivando. A gente só casa uma vez, é o correto, né? É casar uma vez. Então, vocês estão casando e morrendo hoje para esse mundo. Eu estou muito feliz por isso. Vamos ouvir a irmã Maísa. Está com oportunidade. Aleluia. Pode louvar, pode agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, amém? Irmã Maísa. Aleluia.
Obrigada pela oportunidade. Amém. Às vezes não ouviu nada, não foi? Aleluia. Amados, para deixar eles mais ansiosos, né? Pela oportunidade. Pastor Davidson, está com a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, amém, amados. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Marcos, lá no capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. No seu versículo 14, livro de Marcos, capítulo 7. Versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Verso 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é, contamina o homem. Verso 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é algo importante do batismo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela nos relata do batismo ao qual batizava João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata que é para a remissão dos nossos pecados. Eu creio que daqui a alguns instantes, cada um de vocês que estão sendo batizados deixarão ali a velha criatura. E eu creio já e profetizo no nome de Jesus. Cada um sai dali batizado com o Espírito Santo. O seu Espírito Santo ele constrange. O Espírito Santo ele consola. O Espírito Santo nos dá ousadia. É o Espírito Santo. Eu confesso para a amada igreja, de fato e de verdade, tem faltado batismo com o Espírito Santo dentro da igreja. E muitos de nós que fomos batizados com o Espírito Santo, muitas das vezes o entristecemos muitíssimo. Que não sejam assim com vocês. Que daqui para frente sejam novas criaturas de fato e de verdade. Que o Senhor Jesus habite muitíssimo na vida de vocês. Que Ele seja o primeiro e único. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome do mundo, a oportunidade. Mas é para agradecer a Deus. Estou falando no caso dos irmãos que vão descer as águas. É para agradecer. Vocês sabem o quanto foi difícil chegar até aqui nessa. Aleluia. Vou falar noite de novo, nessa tarde, né? Quanto foi difícil para alguns, muito difícil. Foram longos anos, muita perseverança, muita fé, muita confiança, mas chegou. Então vamos agradecer a Deus. O irmão Bruno está com a oportunidade. Em seguida, a diaconisa Neide também está com a oportunidade. Primeiramente, eu estou agradecendo a Deus por estar aqui, por tudo que aconteceu na minha vida. E era para mim estar morto do meu irmão, aquela morte do meu irmão. Eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço a Deus muito mesmo por me dar mais uma chance de mudar. E hoje será o dia mais feliz da minha vida. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a família Neide.
ele, dá uma oportunidade, em seguida a Thalia também, em nome de Jesus. Só não vale chorar, porque eu não trouxe silêncio para ninguém. Eu salvo a todos com a paz do Senhor. Amém. É impossível não chorar, né? Eu só tenho a agradecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque não só pela minha filha, mas cada um que está sentado aí de vocês. Cada um sabe sua história e como, o que aconteceu, o que lutou para chegar, para estarem aí. E é uma honra, né? E sentar à mesa do Senhor é uma coisa maravilhosa. E assim, para mim é mais emocionante por conta da minha filha. Porque é uma vitória. Foi muitas lágrimas, muitas orações. Foram noites, não só minha, mas da avó dela, da prima Catiane, da minha filha Benedita, missionária, pastora Adriana, pastor João, cada um de vocês que colocaram a minha filha e meus filhos em oração. Eu creio. Eu sou grata ao Senhor. E para mim, aos olhos humanos, era impossível ver a Thalia hoje aqui e descer as minhas águas. Quantas vezes eu não confiei com ela, né? De discutir em casa. Você vai para a igreja e às vezes ela vinha forçada, com raiva. E eu cheguei um dia, eu disse para o Senhor: a tua palavra diz que nem por força nem por violência. Eu tenho autoridade, eu posso obrigar ela a ir para a igreja, eu posso fazer. Mas ela vai fazer a minha vontade, não a tua. Ela vai estar ali sentada, mas o coração e a mente dela vai estar trancado para ouvir a tua voz. E agora eu vou deixar nas tuas mãos. E eu comecei a orar, e a minha oração foi diferente, pedindo estratégia ao Senhor, para que eu aprendesse, Ele me ensinasse a lidar com ela. E eu vi Deus trabalhando. Para mim foi demorado, para mim foi, porque eu queria para ontem. Mas quando eu vi a minha filha cada vez que ia para a igreja, e Deus lá falava com ela. E ela aceitava Jesus e não permanecia. Para mim era frustrante. Mas há um ano atrás, Deus falou com ela lá na igreja. E ela aceitou Jesus e voltou na festa do templo. E não permaneceu na festividade dos jovens. Ela aceitou, voltou. E ali eu vi que foi algo diferente. Foi um divisor de água para a vida da Thalia. Foi ali, naquele culto jovem. E para que Deus viesse trabalhar o que Ele tem contra essa, ainda trouxe essa pituchinha. E aos planos delas. Mas tu vai, no próximo, a gente vai pro pagode. No próximo sábado. Tá bom assim? A gente vai esse final de semana para a igreja. É quando o jovem, eu disse: você vai. Ela disse: eu posso levar a mim? Eu disse: pode. Aí no próximo não vai. Só os sonhos, né, que eu ia deixar, né? Mas para ela estava tudo certo. E Jeová lançou o anzol e pegou as duas. E a passos lentos Deus foi trabalhando. Foi de dentro para fora. E hoje eu vejo na minha casa Deus na vida de Thalia.
tantas coisas que para mim era impossível tirar. Que era impossível como mãe, eu vi Deus trabalhar na minha vida, na vida da minha filha. E eu tenho visto. E essa é a motivação que me dá para levantar todas as manhãs e não desistir. E eu digo para vocês que estão aqui hoje, não desista de orar, não. Pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu irmão, ou seja lá quem for, pelo seu amigo próximo, alguém que você vê e necessita de oração. Não desista não de orar. A oração, ela rompe barreiras, ela ultrapassa. E um testemunho vivo é a minha filha. As coisas do mundo seduz muito ela, atrai muito a vista dela. E eu, como mãe, eu dizia, Senhor, não tenho como lutar. Porque é o desejo dela, é do coração. Então só o Senhor pode, só o Senhor pode sondar e moldar e transformar. O que eu posso fazer como mãe é orar, continuar acreditando que Deus é fiel e Deus faz e vai fazer. E para mim, assim, eu estou anestesiada até agora. Porque é grandioso demais. E assim, minhas palavras não consigo expressar. Só gratidão ao nosso Deus pela vida da minha filha. E que Deus assim continue guiando seus passos e você continue a ouvir. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Todos vocês escutem a voz do Espírito Santo. Que Ele é o nosso melhor guia, professor, nosso tudo. Se você ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, nada te tira da presença do Senhor. Agradeço a oportunidade. Tem pessoas que a gente vai acompanhando. Nós, como pastores, a gente vai acompanhando o desenvolvimento, a mudança, o comportamento. E cada vez que a Maria voltava para Jesus, a gente via sempre um apontar, um julgamento, um olhar de novo. Mas existe uma perseverança em Deus. Existe um acreditar que nós não servimos a um Deus de pedra, de barro, de plástico. Nós servimos um Deus vivo, que quando Ele vai de contra o coração, Ele transforma. E o Deus que eu sirvo é um Deus que transforma vidas, que muda caráter, coração, que faz o que a gente duvida. Talvez esse fosse mais um batismo e ela não estivesse aqui. Talvez muitos ao olhar, ela vai descer as águas, ela vai descer as águas. Porque quem muda e transforma é o Espírito Santo de Deus. E se Ele está aí dentro do teu coração, é Ele que vai arrancar tudo. Precisamos, amados, deixar Deus trabalhar na vida das pessoas. Porque nós, muitas vezes, queremos fazer aquilo que nós não podemos fazer. E a Maísa é um chaveirinho que chegou. Por mais que ela seja recente, mas a gente sente essa vontade dela de estar onde muitos têm a oportunidade de estar e não estão. Então, para mim, hoje é uma honra. A Thalia já está conosco há 10, 11 anos, desse tamanho. Chegou na igreja pequenininha, amados. E nós fomos acompanhando. E quem somos nós?
para dizer que está preparado. Quem está preparado? Se Jesus voltasse agora, mas será que todos que estão aqui estão preparados? Porque tem sempre um dedinho assim para... acho que não era, acho que não devia. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Os irmãos que metem muito. Tem muitos assim, amados. Mas nós servimos a um Deus fiel. Então, a Thalia é uma das que eu mais me alegro por conta do processo difícil e dolorido, mas que chegou. Amém? Oportunidade, vamos ouvir ela falar, né? Após ela, o irmão Adriano, a irmã Adriana vai ficar por último. A Thalita quer a oportunidade. Cher e Adriano. Fez, meu menino? Vai ser. Cher e Adriano. Eita! É louro aí. Agradeço a Deus pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Não foi fácil chegar até aqui, entendi muitas coisas, muitas pessoas que eu achei que estariam comigo. Mas que não estão, mas em compensação, Deus me deu uma amiga, né, que está comigo a todo momento, posso contar com ela aonde quer que eu vá, não só ela, mas outras pessoas. A minha mãe, agradeço muito por oração da minha mãe, da pastora, do pastor, de todos que estão aqui, que oraram por mim, eu agradeço. Eu sempre quis estar aqui, meu desejo era estar aqui, e por muitas vezes eu não consegui, mas meu coração ele só sabe bater perto de Cristo, e até eu entender isso foi muito difícil, mas eu agradeço muito por essa oportunidade, por tudo que Deus tem feito na minha vida, e é isso. Amém. Salve a igreja, irmão Pai Senhor. Amém. Vou ler aqui Salmo 139, que diz: O Senhor, tu me conheces, tu me sonda e me conhece. Amém? Menino tão falante, amado. Esse menino é tão falante. E chega aqui e faz isso. Ai, meu Deus. Vou deixar pra falar depois. Sabe a igreja, meu Pai Senhor? Eu vou ler um salmo. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão, confiarão no Senhor. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque se não fosse Ele, não estaria aqui. Eu quero agradecer aos meus pastores também, que sempre me ajudaram, sempre pegaram na minha mão e me ajudaram. Quero agradecer, pastor João, pastora Diana. Quero dizer que eu amo muito vocês. Vocês sempre estiveram do meu lado quando eu precisei. Agradeço a minha oportunidade, não? Aí tem história. Não. Aí tem história, amados. Longa história. Desejo, vontade. Toda ceia. Tinha ceia que ela nem ia. Porque ela dizia, eu não vou cear. Mas a gente sabia que o dia da ceia dela ia chegar. Aleluia. Próxima quinta-feira, eu creio que ela vai chamar. Acho que vai ser a primeira que vai chegar na igreja.
Porque a gente acompanhou os sonhos dos irmãos, o desejo. O que impedia a irmã Adriana a descer as águas era o casamento. E eu sei que não foi fácil para ela chegar aqui. Foi uma luta aí das grandes, travada no céu e no inferno. Mas ela está aqui para a honra e glória do Senhor, amados. E hoje a gente chora porque David, Jaciele, Davi, que está aqui, o irmão Adriano, que é o esposo. A irmã Adriana aceitou Jesus primeiro. O irmão Adriano, a gente orou, campanhas, derrubando muralhas, quebra aquele coração duro. Campanha do azeite, cadê o irmão Adriano? E sempre que ele visitava, eu já profetizava, irmão Adriano. Porque a gente que serve a Deus, a gente sabe, amado, o poder que ele tem. E eu sabia que esse dia ia chegar. Chegou o dia da conversão. E desde que ele aceitou Jesus, ele não esfriou a fé. Ele permaneceu. Mesmo com falhas, fraquezas do homem. Nós somos falhos. Somos pecadores. Mas eles estão aqui para a honra e glória do Senhor. Então eu me alegro com a vida de vocês. Que Deus abençoe. Quer falar, bebê? Quer falar? Não sei se você está se coçando aí para falar. Presbítero dele. Em seguida, a pastora Cristina também. Glória a Deus. Só da igreja do Pai do Senhor. Amém, igreja. É motivo de alegria. Palavras dessa tarde não tem como descrever o sentimento que arde no nosso peito, que é de gratidão. Eu me lembro o batismo do meu irmão. Que hoje ele não está conosco. Mas me lembro que quando ele desceu as águas, ele disse a mesma fala de vocês. É o dia mais importante. E foi de oração, foi luta, foi peleja. Hoje se afastou, hoje está no mundo. Mas eu trago isso comigo. Que o mesmo que começou a obra, o mesmo que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Nessa campanha eu botei, sempre falo quando eu tenho a oportunidade. Deus, o Senhor sabe o desejo do meu coração, que é ver a minha família aos teus pés. Mas eu disse para Deus, primeiro eu tenho que buscar a minha salvação. É verdade. Comecei a apresentar a Deus na campanha tudo aquilo que tinha que mudar na minha vida. Eu disse, Deus, transforma aqui, visita aqui, molda aqui, mas não posso ficar, porque primeiro, para que as pessoas venham ser salvas, eu tenho que ser salvo. Glória! E igreja, enquanto eu buscava, como a Bíblia fala, primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É verdade. Quando eu me desesperei, certo dia minha mãe me disse, eu preciso, eu almejo, eu quero a Cristo. Eu disse, vamos embora, vamos adorar, vamos buscar. E ela, no mesmo dia que a primeira oportunidade que ela foi, disse, eu quero reconciliar com Ele. Não sei se o Luiz quer, que é meu pai, não sei se ele quer, mas eu quero. E, igreja, para a honra e a glória do Senhor, o Senhor começou a fazer algo que eu não conseguia fazer. Assim como a diaconisa falou, aquilo que era impossível aos meus olhos, Ele começou a fazer. Salvou meu pai, salvou minha mãe. E um dos objetivos é que quantas vezes, e aqui eu volto para os dois, quantas vezes, eu aquela pequena ali, insistia, foi por aqui, certa feita, não sei se o Adriano lembra, cheguei nele e disse, está errado. Briguei, eu nunca tinha porfiado, briguei mesmo com ele, está errado, a Bíblia é aqui. Aí eu cheguei até ele e disse, lá fora eu sou gêmeo, mas aqui eu sou presbítero. E eu peguei e disse, aqui eu digo para você como presbítero, está errado, conserta aqui. Ô glória, desse jeito.
Não é fácil, é muito bom pregar para quem está fora, mas para os de casa. E eu insisti, e a coisa que eu digo, vale a pena. Vale a pena se colocar na posição. E vale mais a pena cada um de vocês por ter dado ouvido a voz do Senhor. Então a melhor decisão como foi falado nessa noite, nesse dia de hoje, essa tarde, é essa. De negar a si mesmo e decidir seguir a Cristo por resto da vida. Amém? Eu já quero agradecer minha rica oportunidade, no nome de Jesus. Aleluia! É desse jeito, né, amados? Acho que foi segunda-feira passada, atrasada. A mãe do David chegou com o esposo, o Luiz. Eu já até me surpreendi, mas... Como de vez em quando eles nos visitavam, então eu achei que fosse só mais uma visita. Mas ela não foi da mesma maneira que ela ia. Ela já foi com desejo de voltar para Jesus. Então, depois do culto, ela voltou para Jesus com o esposo. Estão cultuando conosco lá no São Caetano. Então, tudo que é feito é para a honra e glória do Senhor. E hoje eu vi o meu filho, dos mais velhos, chegar de moto. Amado, sempre que eu olhava para esse menino, eu dizia, Deus, ele não merece essa moto. Uma moto nova, tá vendo? Carro. Amado, ele parecia um bonequinho na moto. E eu dizia, não, senhor, não aceito, eu quero ele com uma moto com a cara dele. Eu falei, tá que felicidade que eu estou hoje. Olha ali, olha pra mim, meu Deus. Uma moto com a cara dele, eu quero. Olha ali, amado. Já sei aquele carro dele agora. E Deus prometeu um carro. É um carro, né? Deus prometeu um carro e eu vou ver o carro. Essa moto é só a entrada do carro, porque vai chegar. Porque ele é fiel, amado. Ele é fiel. É verdade. Aleluia. A pastora Cristina vai ter a oportunidade, mas mais alguém quer falar alguma coisa? O cálice para sempre. Quer falar, mamãe? Irmãzinha? Vovozinha? Alguémzinha? Aí quer pedir? Patrícia. Mas antes a pastora Cristina está com a oportunidade. É forte. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Igreja, nós temos que ser gratos por tudo. Glória a Deus, porque o nosso Deus sempre é fiel na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus, Ele está sondando cada coraçãozinho nesta tarde. Ele sabe a alegria de cada um que vão descer as águas. Glória a Deus, que honra, não é Ele? Vou louvar o hino da harpa. Peço que a igreja me ajude. Vamos adorar o Senhor nesta tarde com o número 645 ao único. Glória a Deus, aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor, exaltamos a Ti, a Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Sou Ele, igreja, merece toda a honra e toda a glória. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Cooperadora Patrícia, fica com a oportunidade. Fala aí, Pai do Senhor. Amém.
É impossível, né, a gente não chorar. Porque é gratificante o dia de hoje, né? Eu, às vezes, vou começar com a minha pastora, pelo departamento. Às vezes eu digo, eu vou sair, um sai e outro entra, não significa nada. Mas hoje eu sei que não é assim. Quando a gente tem um jovem no departamento que ele sai, a gente fica com o coração triste. E eu acompanhei a história da Thalia, acompanho, né? E assim, gratificante ver ela aqui sentada, no último ensaio que ela teve com a gente, antes dela sair. Tinha acontecido algo com ela na vida dela. E quando a gente tinha vindo para casa, não sei se ela lembra, ela disse assim para mim: Patrícia, eu não fiz isso. Eu não fiz. Como é que eu estou no departamento louvando para Deus e estou dizendo que eu fiz? Eu não fiz. E eu falei para ela: eu acredito em você. Eu sei que você não fez. Então, a gente ora e Deus vai mostrar onde está a verdade. E daí também foi o último dia que ela foi para o departamento. E eu comecei com a medo, chorei com a medo, a gente oramos, buscamos, e hoje a Thalia está aqui. Graças a Deus ela está aqui e vai permanecer, né? Deus tem projeto grande na vida dela e de todos que estão aqui. Então, assim, sou muito grata não só por ela, por todo, cada um de vocês que vão descer as águas, né? É muito gratificante para a gente. A Maísa também, né? Chegou agora, está chegando agora, então a gente vê a vontade dela. Ela, outro dia chegou para mim e disse: oi, mãe, eu quero ser aquela coisa que faz assim. Mas tá, então a gente vê a vontade dela, né? Então, assim, agradeço muito a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vocês sigam firmes. Fácil não é, principalmente quando a gente desce as águas. Parece que não quer lutar para tirar a gente do fogo. Mas eles só levantam para cair, né? E eu também creio, né? Eu busco muito a Deus. Eu tenho um filho e ele está estudando para padre. E o ano que vem ele já se forma. Mas eu creio que ele vai sentar ali, pastor, meu padre. Todos os dias eu digo ao Senhor que eu quero ele como padre, como pastor. Então, assim, seja a vontade de Deus, né? Que eu segui ele, que eu ainda possa dizer que eu e minha casa seja ao Senhor. Eu já agradeço a minha oportunidade. Lágrimas, nenhuma dessas lágrimas é de tristeza, não. Porque a gente também chora de felicidade, né? Eu, de hoje para amanhã, é só lágrima de felicidade, eu creio. Amanhã é meu aniversário, para quem não sabe. Dia 1º de fevereiro, é o dia que Deus escolheu para me chegar. Então, desde já eu me alegro. E de hoje a 8, dia 7, eu vou estar aqui. Quem quiser tomar banho comigo. Meu esposo não deixa, calma. Aí, uma banho na piscina. Volta aí a fica, por favor. Estou de olho. Ó, toma banho comigo, porque eu vou estar dentro da piscina, calma. Espera. Vamos voltar tudo atrás. De hoje a 8 eu vou estar aqui, né, mas meu esposo me deu de presente. Ele alugou esse espaço para a semana que vem eu tomar banho até de cascar o couro. Então quem quiser vir, não, ó, vou só falar uma coisa, não vai ter churrasco. Vai. Não. Né? Ó, eu não vou fazer churrasco, não vou fazer almoço, já vou trazer almoço pronto de casa. Quem quiser vir tomar banho, traga a sua marmita. Você só vai dividir comigo o espaço. A minha mãe, não vou gastar de vir, as coisas estão pretas. Mas se você quiser vir se alegrar comigo, pra gente tomar um banho, conversar um pouquinho, se alegrar, passar uma tarde divertida, venha. Se não quiser, fica à vontade. Não vou chorar por isso, né? Porque a gente tem um ano todo para estarmos juntos. Então, sábado a gente vai estar aqui tomando banho, nos alegrando, comendo bolo. Isso é caramba, um bolo nem seja desse tamanho, eu vou comprar. Amém, amados? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos fazer, cada um atrás já tem umas promessinhas por ali. Então vamos nos alegrar, né? O povo de Deus é alegre, amados. Porque ainda que venha qualquer tipo de adversidade, a gente sabe que a gente vence. A gente dá um pulo assim, ó, e já passou.
Amém? Vamos orar pelo pastor? Ó, já tá ficando sombra aí. Daqui a pouco chega a noite. Meia hora nós. Então o pastor hoje não está com oportunidade. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. O pastor vai trazer uma reflexão nessa tarde. À meia-noite nós terminamos, né? Ô, glória. Pena que ele não vai te deixar tomar banho. Não, hoje ninguém. Mas de chuveiro eu vou tomar um banho. Aleluia. Pai, encargue teu servo, coloco ele para toda dispensação. Pai, também, antes de orar pelo teu servo, eu quero te agradecer pelo dono deste lugar. Pai, ele nos cedeu como um presente nesta tarde. E o que ele te pediu, Senhor, foi que nós viéssemos orar por ele, por esse espaço. Amém. Esse espaço que nós ungimos, consagramos ele nesta tarde para o Senhor. Porque vidas irão descer as águas nesta água, Pai. E desde já eu te dou graças pela vida do teu servo. Que assim o Senhor abençoe ele muitíssimo, Pai. Multiplique esse presente que ele nos deu nesse dia com muitos e muitos aluguéis que assim ele terá. Já te dou graças por tudo, em nome de Jesus. Aqui está teu filho, usa ele, Pai, nesta tarde e fala conosco. Já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Abacuque. Eu iria pregar em Efésios. Mas amém, Efésios. Eu ia pregar em Efésios, mas o Senhor mudou a mensagem. E o presbítero dele, quando estava falando, Deus confirmou que ele quer falar. E eu gosto muito quando é assim, quando Deus confirma, quando o Senhor fala. Livro de Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: a oração do profeta Abacuque sobre Singionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Repita comigo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém, irmão? Senhor Deus e Pai poderoso e santo, essa é a tua palavra que queremos ministrar nessa tarde, hoje batismo. Que o Senhor venha falar conosco e que possamos crescer através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que venhamos diminuir e que o Senhor cresça. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Para mim é motivo de alegria estar aqui hoje. Olhando aqui, vendo tudo terminado, né? Acho que ainda falta um pouco de detalhe. Outro dia o Maio me chamou aqui, estava tudo travado. Esse pastor ora porque o negócio está estreito aí. Não está, estou querendo construir, não está dando, e a luta se levanta aí. Depois que começamos a clamar, ele falou, Deus começou a abrir as portas e o ambiente dele familiar para o seu lazer também para alugar, está concluído. Ele só pediu que a gente orasse abençoando o espaço, né? E somos gratos que Deus venha abençoar grandemente. Irmãos, hoje é um dia memorável. De fato é um dia para ficar na memória. Mas como disse o presbítero David agora há pouco, outros que já passaram e já não estão no nosso meio disseram as mesmas palavras que alguns falaram. Hoje é o dia mais feliz. Obrigado, Senhor, por estar aqui, chorar. Mas esse dia vai passar e vai vir outros e outros e outros dias.
E aí onde é que está o problema, e por isso que o Senhor me trouxe essa mensagem agora. O começo da fé é muito bom. Primeiro amor. Primeiro amor, todo mundo está firme, está forte. Mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Vocês, a partir de hoje, vão ter mais adversários do que tinham antes. Vão enfrentar adversidades espirituais. O inimigo vai se levantar. Isso não é só para eles, é para todos nós. E a fé não é o mar de rosas que muitas vezes a gente pinta e imagina na nossa mente. Não, tem lutas. No caminho tem hora que tem espinho. No caminho tem hora que tem pedras. Vai ter hora que o pastor não vai estar perto. Os melhores amigos não vão estar perto. E vai ter hora que nem Deus vai querer que eles estejam perto. Tem momento que vai ser somente nós e Deus. Lutas, experiências, crescimento. Às vezes vai aprender no amor, às vezes na dor. Experiências vão vir. E dentro dessas experiências o tempo. O tempo é quem vai dizer. A Bíblia diz que o fogo prova a obra de cada um. Eu costumo falar que quem realmente é, a essência não se perde. A pessoa pode até esfriar por algum momento, mas ela permanece sendo aquilo que sempre foi. A Bíblia vai nos falar que Abacuque agora está vendo e vivendo num momento que não é diferente do que nós vivemos hoje. Porque quando o Abacuque está orando, ele agora contempla que são poucos aqueles que cumprem a palavra. E não é diferente nos dias que nós vivemos. Hoje, dizer que tem Deus virou até status para muita gente. Mas andar com Deus é coisa para poucos. Viver a palavra é coisa para poucos. Às vezes tem até aqueles, como eu falei, que gostam de se meter na vida do outro, mas nem a própria vida corrige diante de Deus. Tem pessoas que elas são especialistas em ver problemas e defeitos nas outras pessoas, mas não enxergam os seus próprios. Eu ontem estava vendo uma situação e no coração, sabe, é por isso que essa pessoa não cresceu, porque ela aprendeu a olhar para os outros, não olhar para si. E a Bíblia diz que eu não santifico ninguém, eu santifico a mim mesmo. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes fazem uma pergunta para Ageu. Você imagina qual é o perfume mais caro aqui. Quem gosta de perfume mais cheiroso é a mulher, né? O perfume mais caro que você tiver na sua casa, que você gastou aí R$500 para comprá-lo, né? Ainda está pagando, né? Ó, pastor, lá em casa tem um perfume que eu boto só um pinguinho na orelha, ele já incendeia tudo. Esse perfume mais caro, você pode tomar um banho com o melhor sabão, sabonete que tiver, e você vai ficar cheirosa por um momento, vai ficar limpo. Mas se você tocar em alguém, não é porque você tocou naquela pessoa que ela vai ficar limpa também. Os sacerdotes fazem uma pergunta para Ageu, e ele está dizendo: olha, Ageu, deixa eu abrir aqui que a minha Bíblia está. Responde uma questão para nós, profeta. Vai levar aqui a Bíblia, porque está saindo uma tintinha preta aqui. Responde para nós, Ageu 2:10, se não estou enganado, é 2:10. Se alguém que se santificar, tocar em algo santo, ou algo impuro, perdão. Quem é santo toca em algo impuro. É você que está na internet também. Bota assim de frente, assim pode ser, para não ficar. Se tocar em algo que está impuro, o que está impuro fica limpo? Aí ele disse: não. Mas se o que está sujo tocar no que está limpo, o que está limpo fica sujo? Fica. E nós, nessa tarde, estamos tratando do lado espiritual, e vocês estão todos limpos em Cristo. Limpos. Daqui a pouco vai morrer o Jerry ali, só sobe o Adriano. Né? O nome dele é Jerry Adriano Louro, né? Ele é louro, irmão, tá vendo? É forte, né? Mano, ele não é louro não, ele é moreno. É enganaram aí, né?
Aí vão morrer ali o velho homem, vai subir o novo. Mas o diabo vai lutar a todo momento para sujar você de novo. E ele não vai medir esforços. E se tem uma área que Satanás ele ama trabalhar, e ele insiste, persiste, e ele consegue, se chama coração, se a gente deixar. Se vocês permitirem, o diabo vai trazer mágoa, ressentimento, rancor, ódio, e daqui a pouco o coração que está limpo fica sujo. E nesse ambiente de sujeira ele anda de braçada, e o Espírito Santo se afasta. Então Abacuque ele começa a falar essa palavra, e Abacuque vai dizer assim: Senhor, são poucos aqueles que praticam, cumprem a palavra. Me perdoe, às vezes a pessoa acha que eu sou chato por esse comportamento de falar. Não serão as lágrimas que vai convencer que eu e você andar com Cristo. São as atitudes. A Bíblia diz que Esaú chorou, as lágrimas caíram. Eu acho que, não falando em relação a vocês, mas eu acho que em relação a Esaú, foi de lá que saiu aquele ditado, né? Lágrima de crocodilo, porque ele chorou pela bênção. Mas quando Deus olhou para Esaú, no coração dele não tinha espaço para Deus, porque Esaú era profano e devasso. Ele não queria herdar a bênção de ser primogênito. Primeiro porque ele não respeitava as coisas que eram de Deus, e segundo porque ele era mundano, amante de muitas mulheres. E se nós tivermos o coração voltado para o mundo, Deus se afasta. Então Abacuque ele olha e ele diz assim: olha, Senhor, há um povo que diz que é teu, mas está longe. Há um povo que diz que te serve, mas está longe. Tem um povo aí que está dizendo que é santo, mas a santidade saiu. E quando você começa a ver a hermenêutica, a exegese desse livro de Abacuque, o profeta começa a olhar para Judá e ele diz: olha, Senhor, tem algumas coisas que não está certo no meio do teu povo. E é isso que nós temos que vigiar, porque foi isso que derrubou Luiz. Tirou ele da presença de Deus. Luiz era cooperador conosco, jovem, cooperador, mas daqui a pouco arrumou um amigo, daqui a pouco se afastou, daqui a pouco o mundo foi levando. Talvez agora ele desperte com a irmã, intercedendo na sua mãe de uma forma mais firme. Mas Abacuque diz o seguinte: olha, oh Deus, e isso acontece comigo e com você quando a gente está vivendo uma vida de verdade com Deus, porque Deus ele fala. Ele não fala para a gente se meter na vida de ninguém, mas ele fala para a gente ficar internado. Deus não quer, escute bem. Olhe para os 5 que vão descer as águas aqui. A santificação deles não é problema de nenhum de nós. É problema deles com Deus. Porque às vezes tem irmãos que ficam: ó, irmão, não sei o que, então pare com isso. Olhe para a sua vida. E abaixo de Deus, se Deus quiser, os 5 tem pastor, né? Então depois de Deus, quem tem que chegar junto, que falar, que dizer, que ir lá, é o pastor. Aqui no caso, na sede no São Caetano sou eu, e lá no bairro nosso, o pastor David. Ele tem que chegar lá, porque se não fosse isso, Deus não botava. Então pare de ficar olhando para o irmão, olhe para você. Olhe para você. Porque tem uns irmãos que é uma bênção, irmão. Não, eu não consigo cultuar porque eu vi o irmão chupando chiclete. Bote água na sua boca, farinha, feche os olhos e vá cultuar e deixa o irmão chupar o chiclete dele. Depois ele deixa ele banguelo e ele vai ver que o chiclete dentro da igreja não vai dar certo. Não, pastor, porque eu ouvi o irmão e ele coçou a cabeça. E tem gente coçar. Que problema você está tendo porque o irmão está coçando a cabeça? Que tem gente assim, infelizmente. Eu não sei o que diabo está na cabeça de crente, que eles ficam olhando para o povo, não olham para Cristo. Não olhe para o irmão do lado não, porque você vai ver defeito neles e vai se esquecer dos seus, e você também vai travar. Olhe para Jesus.
Aí Abacuque diz o seguinte: olha, deixa eu te dizer uma coisa, Senhor. Eu não quero falar nada do que não está na Bíblia, viu? Capítulo 1, verso 3. Ele diz assim: por que o Senhor está me mostrando isso? Às vezes Deus mostra, mas não é para a gente ficar como juiz, é para a gente orar, para a gente interceder pela pessoa. Talvez num momento propício para que a gente seja o canal de ensinar, de mostrar a Deus. Por que o Senhor está me mostrando? Aí ele diz assim: a primeira coisa que o Senhor está me mostrando, iniquidade. Tem ou não tem hoje iniquidade no meio do povo de Deus? Talvez vocês não saibam o que é isso. E vou falar agora. Iniquidade é pecado de quem conhece ao Senhor. É um pecado dobrado. Porque iniquidade é algo que eu sei que eu não devo fazer e faço. E aí já passa a ser desobediência. Não é mais um pecado. Antes a gente, quando não sabia, estava no pecado da ignorância. Mas quando eu sei e passo a fazer errado, eu estou cometendo a iniquidade. Então Abacuque diz assim: olha a iniquidade no meio do teu povo, Senhor. Ele sabe que idolatria é pecado, mas anda. Sabe que mentir é errado, mas eles mentem. Sabe que roubar é pecado, mas rouba. Sabe que o Senhor não gosta da hipocrisia, mas são. E a gente fica ou não fica indignado quando a gente vê um crente assim? Quando a gente olha para um crente e diz assim: mas aquela pessoa não é crente, por que está fazendo isso? Alguns até já dizem: para ser crente como essa pessoa não vou, não. É porque a gente está vendo a iniquidade, está naquela pessoa, aquela procedência que não deveria vir, mas está lá. E por conta disso tem muito crente afastado, muito ímpio que não veio ainda para os pés de Cristo. Por quê? Porque a iniquidade ela está muito forte no meio do povo de Deus. A iniquidade tem operado. Você imagina? Para pensar. Glória a Deus. Para pensar. A gente que é pastor, a gente escuta tantas coisas. Se eu fosse falar o que eu já escutei, somente do culto de ontem para cá, tinha gente que ia dizer assim: mas pastor, só o culto de ontem. E o que é que eu digo com a minha esposa? Eu digo: minha filha, deixa para lá. Não dá a atenção que o inimigo quer que dê, porque a gente tem que ir para Cristo. E talvez você estava no culto ontem tenha dito: eu não vi nada demais. Eu também não vi, mas tem gente que viu. E eu vou fazer o quê? Eu sou pecado duas vendas. Você vai entrar agora com uma venda nos seus olhos para você cultuar a Deus sem olhar para ninguém. Mas infelizmente acontece. E a iniquidade tem tomado conta. Às vezes a pessoa mede a pessoa por uma roupa, pela fala, até por esquecer de orar. É forte. Tem pessoas que às vezes eu fico olhando assim, eu digo: rapaz, Jeroboão, vou falar assim porque se a gente falar diferente a gente termina dando uma resposta e depois vai dizer assim: está dizendo piada, né? Mas vou falar de Jeroboão. Quem conhece a história de Jeroboão? Eu vou dizer que Jeroboão era igual a mim um tempo atrás. Rapaz, esse microfone está fazendo raiva, ainda está soltando tinta. Abençoado. E quem foi o cara que pintou isso? Olha ele aqui com ele na mão. É forte. Glória a Deus. Jeroboão, ele era servo de Salomão. E ele era um homem laborioso, parece que a Bíblia diz. O que é uma pessoa assim? Uma pessoa que era muito atenta no que fazia. Ele não deixava espaço para que ninguém questionasse ele. A Bíblia diz que o Senhor levanta inimigos na casa de Salomão, e Jeroboão é o terceiro inimigo que Deus levanta. Jeroboão era aquele cara que ele vai ganhando confiança e você sabe que ele faz certo. Você assim: bota fulano para fazer, porque fulano vai fazer bem feito. Era Jeroboão, vai ganhando confiança. E chegou um tempo de Jeroboão assumir. Só que quando ele assume o reinado, ele fez pior do que Salomão fez. Aí eu me lembrei de mim quando eu era criança. Eu gostava de jogar futebol de salão, mas não jogava era nada. Só queria estar lá no meio.
Eu não sei quem foi que disse a mim que eu era jogador, mas eu fui, né? Um tempo na minha vida eu fui atleta, né? Aí estou eu lá, o treinador levando uma goleada já, e eu puxando a camisa do treinador. Bota eu, se me botar para jogar o time ganha. Olha, eu fiquei acho que uns 20 minutos puxando na camisa, falando sério mesmo, eu pivetinho, bota eu. E de tanto encher o saco do treinador, ele disse, bora, vai, marquei essa aí, você vai. E naquele tempo tinha um conga, não sei se vocês alcançaram esse tempo de conga, quem alcançou aqui? O mais velho que sou eu aqui, meu Deus, está repreendido, em nome de Jesus. Alcançaram o tempo de que tinha aquele tênis conga, quem alcançou aqui? Aquele tênis era bom, só quem tinha um pouquinho de dinheiro comprava, não era todo mundo não. E eu não tinha esse conga, eu tinha um sapato de camuça. Olha para aí. E estava jogando futebol de salão com sapato de camuça, que minha tia não podia comprar o conga, eu com sapato de camuça. Entrei todo ancho, mas quando a torcida me viu com sapato de camuça e começaram a vaiar, eita, sapato de camuça! O jogador que estava dizendo, eu faço gol, eu faço isso, irmão, só por causa de mim o time levou mais uns 5. O treinador olhou para mim, botou a mão na cabeça, saia. Às vezes é assim, às vezes você está aí do outro lado, sentado, e Deus não lhe chamou para pastorear, mas você está querendo desenvolver a unção de Jeroboão dentro de você. O pastor devia começar o culto dando glória. O pastor devia começar o culto dizendo, cante. Não, o pastor começou mansinho, deixa ele começar mansinho, meu irmão. Mas eu acho que tinha que ser cante, se é graça, né? Tinha que ser assim. O pastor tinha que começar o culto a 1000 por hora. E se ele quiser começar andando a 10 por hora? O que é que tu tem a ver com isso? Quem te chamou para fazer o culto? Foi Deus ou foi? E tem gente que é essa unção de Jeroboão. Aí vai se meter na vida do irmão que Deus não mandou. Você está tomando conta dele. Então, tem um ditado no mundo aí, para eu ir para a palavra aqui, que cada um tem que tomar conta do que, irmão? Do seu quadrado. Então deixa a vida deles que estão descendo as águas com o Espírito Santo. Você já tem problema demais para estar arrumando, né, irmão? Não é assim? E eu sou chato porque eu digo logo. Então deixe, né? Se cada um que falasse que a gente está errado desse pelo menos R$1, né, irmão? Pelo menos pagar essa conta da água aqui no Antônio Win, só Jesus na causa, né? É forte, não cai lugar para ter água tão cara aqui naquele lugar. Mas somente para atrapalhar não adianta. Mas aí Abacuque está dizendo tem iniquidade, e essa iniquidade não pode ter no nosso meio. Lute. Se sabe que é o certo fazer, faça. Você quer ver uma coisa? Ó? O irmão Gerry, vou chamar o de Gerry agora. Aí a irmã Adriana está naquele dia virada no trem, né? Às vezes não é porque é chato, é porque a mulher tem problema, né? Passa aquele período meio, né, irmão? Que não quer ver a cara de ninguém. Aí ele está lá. O que é que a Bíblia diz? Você sabe o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz assim, Gerry, não trate mal a Adriana, mesmo que ela mereça. Ó. Mesmo que ela lhe faça raiva, não trate mal. Aí viver essa palavra é fácil? É fácil? É não. Porque a gente vai olhar para nós, vai olhar para Cristo. Mas se olhar para Jesus, Jesus vai dizer assim, trate ela como ele trata. Quando você está fraco, dizendo que não aguenta, dizendo que é pecador, quantas vezes eu apontei o dedo? Quando você está ali na luta, quantas vezes eu deixei você na mão? Então trate sua esposa do mesmo jeito. Em relação aos irmãos, o que é que a Bíblia diz? Cada um leve a carga um do outro. Mas é difícil na prática isso. Mas se eu perseverar na oração, eu vou fazer isso. Vou me alegrar com a vitória do irmão. Aqui a pastora se alegrou com a vitória do presbítero David. Poucos de vocês viram quando ele estava com a moto inferior. Mas quantos anos ele passou? Ele passou mais de ano com aquela, né? Para lá e para cá. Outro dia eu achei ele lá no viaduto empurrando a moto.
meu pai, o sol, era umas 10 horas, né, dentro, umas 10 e pouca da manhã. Eu disse: Jesus, eu não posso nem empurrar a moto com ele, eu vou oferecer uma carona, ele deixar a moto no posto e eu levo, porque nem para empurrar a moto eu estava podendo naquele momento. Mas você imagina, né? Isso foi uma vez que eu vi, mas quantas outras vezes você já empurrou aquela moto? Mas Jesus deu graça para ele comprar uma melhor. E daqui a pouco vem um carro. E quem está vendo ele agora tem que se alegrar. E ele também tem que se alegrar com a sua vitória. Porque a Bíblia diz: se alegra com quem está alegre e chora com quem? Com quem chora. Mas na prática a gente vai ver às vezes um tendo inveja do outro. E Deus não quer isso. E isso, quando acontece no nosso meio, se chama iniquidade. Abacuque olha e diz assim: Senhor, eu vejo no meio do teu povo opressão. Gente, era para crente andar oprimido. Fala sério. A gente tem do pai que tem. Era para a gente ser oprimido. Por nada. Mas aí Abacuque está dizendo assim: tem crente afligido por alguém, tem alguém oprimindo outro irmão, usando e exercendo o poder que tem para deixar o outro aflito. E além de ter esse tipo de coisa, tem gente desejando fazer o mal ao seu próprio irmão. Olha, Senhor, no meio do teu povo eu vejo irmão contra irmão. Olha só, irmão. E tem ou não tem no dia de hoje? Se levantando dentro da própria casa, dentro do ministério. E Abacuque está dizendo: eu estou vendo isso, porque o Senhor está me fazendo ver isso. E ele vai dizer: Senhor, eu não estou vendo só isso não, tem violência. Agora, recentemente, um cantor da Paraíba, eu não acompanho esse pessoal não, já vi na internet, Bruno não sei das quantas. Quem viu aí essa reportagem? O casamento dele foi um casamento pomposo, bonito. Mas não durou 2 meses, ele já estava descendo a lenha na mulher. Uma médica. Ele, um cantor. E 2 meses de casamento ele já estava batendo nela, oprimindo, espancando. E ela não aguentou, denunciou, está na rede social e está preso. E era para ser assim. Era para um amor que começou bem e terminar dessa forma. Mas por quê? Porque está faltando esse avivamento que Abacuque vai falar. Aí Abacuque vai dizer mais o seguinte: sabe outra coisa que eu vejo, Senhor? É que dentro da tua igreja, está aqui, está escrito, viu? Por essa causa, né? Aí ele vai dizer aqui: a iniquidade, a opressão, a violência dentro de mim, havendo também quem suscite contenda e litígio, irmão levando outro irmão para juízo. Aí ele vai dizer assim: a lei se afrouxou e também o ímpio está cercando o justo. A casa do Senhor cheia de ímpio. Crentes que nunca se libertaram. Vocês também vão ser cercados por pessoas assim que nunca se libertou. E é necessário oração, busca, para saber se livrar desse tipo de pessoa. Porque ninguém tem letreiro na testa, era bom, né? Esse presta, esse não presta. A gente às vezes vai ter que experimentar para poder saber se aquela pessoa é boa ou não. E o que é que Abacuque diz a Deus para mudar esse quadro? Abacuque diz assim: Senhor, aviva a obra. Faz essa obra ser viva novamente. Eu sempre faço essa comparação. Não é expondo intimidade de ninguém, mas é como um casamento. Se você deixar o casamento sem ter o devido cuidado do amor, do respeito, ele vai entrar naquele marasmo, naquele comodismo, naquela rotina. O amor vai-se embora. Por isso que eu falo, são 30 anos junto com essa baixinha aqui, ó. Ela estava fazendo a comida. Cadê o Natan? Natan? O que foi que eu disse a tu para dizer a mamãe hoje de manhã? Esqueceu, menino do céu. Vem cá, rapaz. Eu disse: diga a sua irmã, sua mãe, né? Vai lá, diga a sua irmã, sua mãe que ela é linda. Lembrou agora, não foi? E ela disse o quê?
Eu disse, diga, o que foi que ela disse? Ela disse, o seu pai está me enganando. Foi assim que falou? Está servando, pronto. Ó. É lógico, né, irmão? 30 anos de casado, mas eu não deixo de falar, não deixo de beijar, não deixo de estar. Por quê? Porque está vivo o amor nosso. Vivo. Acho que se ela não fosse operada, já tinha engravidado já com 2 meninos. Já a gente já estava no 5º. Graças a Deus que a fábrica fechou. Mas por quê? Porque o nosso amor está vivo. Como está o amor de Jesus em vocês? Ele não, aqui está vivo. Agora de vocês que já se batizaram faz tempo. Como está o amor de Cristo dentro de vocês? Abacuque está dizendo, Senhor, desperta teu povo novamente para fazer a tua vontade. E às vezes, irmão, tem pessoas que você tem que vir com um sino perto. Leite, acorda! Levanta! E às vezes parece que se não for assim, a pessoa não desperta, porque está dormindo um sono eterno. E agora está dizendo, desperta teu povo, Senhor. O que é que Deus precisa fazer para você despertar? Tem sugestões. O Senhor diz, Davi, tu quer o quê? Três anos de fome, você acordar. Você quer que Deus faça você passar um ano comendo e assando e não deixando nem fritar na panela para despertar? Olha, Davi, o que é que você quer? Que eu deixe os inimigos lhe perseguir 3 meses. Você quer que se levante inimigo 3 meses correndo atrás de você e você não ficar nem com uma cabeça boa para dar uma piscada para dormir, para poder despertar? Ou você quer ficar 3 dias na minha mão, Davi? Para eu mostrar para você que eu ainda sou o dono do céu e da terra, que eu ainda faço coisas que você não imagina. E Davi sabia que era melhor estar na mão de Deus. Disse, não, melhor na tua mão. Deixa eu ficar na tua mão que é melhor. E Deus disse, pois vai lá, anjo. Um dia só, irmão, 70.000 israelitas morreram. E quando estava morrendo, Davi fez. Deus fez Davi ver o anjo do céu e a terra, com a espada na mão, e matando, e matando, e matando. Davi grita, ei, Senhor, quem pecou foi eu. Quem travou foi eu, quem fez errado foi eu. Você está disposto a assumir sua culpa diante de Deus? Ou vai botar para os outros? Ou vai dizer, eu não sou crente, porque eu fulano, porque a fulana, porque o ciclano? Davi disse, não, quem pecou foi eu em minha casa, Senhor. E Deus disse, basta, é isso que eu queria ouvir da boca dele. Ele acordou e agora está dizendo para mim que o problema é ele agora. E Deus é bom nisso, irmão. O que é que precisa para Deus lhe acordar? Às vezes Deus pode até levar alguém que a gente ama. Você quer que Deus leve um filho? Tire o esposo ou a esposa? Ou permita que um membro seja arrancado para a gente poder acordar? Abacuque está dizendo, Senhor, dá briga de novo. Ô irmão, tem gente que está apagado. Eu criava antigamente pinto, galinha, frango, não sei se vocês faziam isso. Eu criava só de brincadeira, nunca criei para, né? Sempre estava no trabalho. E eu via no meio do pessoal, eu gostava muito de. Eu não sabia que era crime, eu era criança, eu nesse tempo, irmão. Lá na usina, tinha um senhor que tinha uma casa, ele era bem financeiramente na época. Ele botava briga de galo e a gente ia assistir. E eu ouvia muito falar no meio que quando o galo estava assim, né, o pinto com a cabeça baixa, ele estava com gogo, né, biongo, né, já morrendo. Aí dava coloral com vinagre, dava algum remédio para ele voltar. Tem gente assim na igreja, ó, sem brilho. Um glória não sai, igual um pinto com gogo. Ele está dizendo, dá briga de novo essa pessoa, Senhor. Tem gente que cantava que era uma bênção, pregava, era alegre, e a alegria sumiu. Sumiu por quê? Porque fulano falou mal de mim. Ô criatura, tu quer viver na terra, não quer que ninguém fale de tu.
Tá difícil, me diga onde é que tem esse lugar que eu vou morar lá. Tem não, vão falar de você no trabalho, vão falar de você na igreja, vão falar de você na rua, até se você não abrir a boca vão falar, até essa menina é metida, ó, não fala com ninguém. Esse daí só quer ser o rei. Meu irmão, se resolva de uma vez por todas. Quem tem sua boca fala o que quer, e você está travando por causa de opinião alheia. Porque alguém acha, porque alguém deduz algo. Pare não. Não deixe de fazer o que é certo, porque alguém está achando que você deveria ser assim ou assado. Ele está dizendo, dá brilho de novo, reanima. Reanima a tua igreja, fortalece. Você está fraco, Jesus nos fortalece. Aleluia. Senhor, eu estou fraco. Vai lá orar, pede a Ele força, mas volta a ser o que você era. Volta a fazer de novo. Sabe por quê? Porque agora o tempo está perto. Aproveita a oportunidade. Estão tudo com a bateria 100% vocês. Eu acho que 200, né? Tem um celular que vai para 200 agora, né? Tudo com a bateria 100%. Aproveita e segue o exemplo deles. Faz a obra, não espera receber nada de ninguém não. Porque quando a gente faz as coisas sem esperar receber nada em troca é melhor. Que a gente não sofre. Eu aprendi isso, ó. Se eu tiver que fazer uma bondade para quem quer que seja, eu não fico esperando que essa bondade seja retribuída. Porque eu não vou ficar atrelando minha vida dependendo do que um ou outro vai fazer. A gente tem que depender de Deus. Então aprendam isso. Maturidade não tem nada a ver com idade, tem a ver com a cabeça, viu? Tem jovem que tem 18 anos, tem maturidade, que um de 30, de 40 não teve ainda. E aqui eu digo uma coisa para vocês, para a gente batizar, que eu já falei demais. Ó, escute bem, não deixe, né, principalmente vocês aí, meninas que estão aí, que a minha Bíblia é maçoa, que é meu pai. Isso é um pecado. Então, eu não fico com ele não. Principalmente vocês duas aqui, os outros que já são casados, olha. 18, 17, 16, 18. Amadureça logo. Não deixe para ficar maduro depois dos 30, não, que é problema. Que a pior coisa do mundo é tia chata e velha chata. Pense no negócio. Amadureça. Gente que não dá para andar com você, deixa para lá, olha. E não fique preso no negócio, não, amadureça. Pessoa bem resolvida é a melhor coisa. A pessoa mal resolvida, sabe como é uma pessoa mal resolvida? Vai escovar o dente de manhã e vê a pasta tirada, né? Amassada. Quem amassou essa pasta aqui? Papai vai ligar por causa da pasta. Uma pessoa bem resolvida, vai lá, ajeita a pasta, deixa ela lá, escova os dentes e vai-se embora tomar seu café. Pessoa mal resolvida fica arrumando chifre em cabeça de cavalo. Bem resolvido não. É isso aqui? Vamos embora. Sabe por quê? Porque a vida nossa é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com coisa que não vale a pena. Está entendendo? Às vezes eu vejo o pastor dizer assim: estou morrendo por causa da igreja. Eu morrer por causa da igreja? Oxe, tá doido, Jesus já morreu, irmão. E eu vou ficar com a cabeça quente por causa de crente que não quer ouvir. Para sério, eu vou endoidar a minha cabeça. Senhor, antes de eu ser pastor, a ovelha é tua. O povo é teu. E eu não tenho problema para dizer para Deus não. É problema do Senhor, não é meu não. Isso aqui é uma ovelha difícil que está lá na causa da igreja, que o Senhor trate. Porque senão eu vou adoecer. O pessoal bateu as botas, eu vou deixar de viver. A mulher está chamando os para tomar banho, se eu não tiver filho. Aí, irmão, é forte, né? Está gravado, não é? Olha, tá vendo aí? E eu vou deixar de viver minha vida, irmão, por causa de gente que não quer andar na linha, por causa de pessoas que não querem ser bem resolvidas. Meu irmão, não faça isso não. Lá em casa é lei. O problema da igreja é do portão para fora. Sabe por quê? Porque eu quero dormir. A única coisa que está me impedindo de dormir esse dia é o calor. Fora isso, mano, mais nada. Na hora de orar, pronto. Então uma pessoa madura não fica não. Vou chorar por causa de fulano. Chore não.
Chore por Jesus. Vocês vão ver lá na frente. Desenvolver a maturidade e dizer assim: rapaz, bem que o pastor João estava certo. Ficar doente, ficar nervoso, depressivo, perder o controle da vida por causa de quem não tem futuro. Poxa, Deus é mais. Não é não, irmão? Para para pensar direitinho. Vocês acham que o Caio chegou aqui agora, disse que o pastor chegou perto de você e disse que depois que entrou na igreja ficou com depressão, com pressão alta, com mal quê? O cara de coisa vai estar repreendido no nome de Jesus Cristo. Quem quer isso aí? Alguém quer ser pastor para arrumar pressão alta? Eu não quero. Mas sabe por quê? Porque tem pessoas que é igual esponja, que quer absorver tudo. E a gente não pode ser assim. Amém? Vamos para o momento do batismo. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Amém? Vamos descer as águas, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, que depois a gente só faz a oração final ali e agradece. Senhor Deus, graças te damos pelo dia de hoje. Graças te damos por cada vida que aqui se encontra, pelos irmãos que vieram também cultuar conosco, os que estão pela internet. E que o teu nome nessa tarde mais uma vez seja glorificado, exaltado e engrandecido, Senhor. Amém. E graças a Deus. Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel habite com todos. A igreja diz: amém. Vamos para o momento do batismo em nome de Jesus. Não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor eu canto. Senhor,
haja estrela no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Um fogo arde no meu coração, uma alegria invade